Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje a gente vai trazer tudo que você precisa ficar sabendo sobre a partida de logo mais, o clássico entre Vasco e Flamengo, valendo vaga na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né, que goleou ontem o Volta Redonda. Então a gente vai trazer provável escalação, horário da partida, onde você vai poder assistir esse jogo de hoje à noite, né? E obviamente vamos trazer aí todos os detalhes necessários para você ficar por dentro do clássico e também vamos falar sobre a semana que o Vasco vai ter pela frente fora de campo, né? A 777, o Paulo Brax, o Abel Braga buscando fechar contratações para o início do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco busca ali pelo menos 4 jogadores pontuais aí para chegarem, serem titulares, né, e ajudarem nesse início de campeonato que vai ser muito disputado, muito difícil. Então a gente vai trazer tudo isso e muito mais para vocês aqui no vídeo de hoje. Já quero convidar todo mundo a assistir o vídeo até o final. Peço como sempre a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha logo aqui embaixo do nosso vídeo. E você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, você que quer ficar bem informado com todas as notícias, todos os dias, vídeo de manhã, vídeo de tarde, live de noite, você está no lugar certo. É só você correr logo ali embaixo, tem um botão, né, bem grande escrito inscreva-se. Ou esse botão vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco, né? Se você por acaso não sabe ler, não sabe escrever, não tem problema nenhum. Você vai ver lá um botãozão vermelho ou branco, você clica nele, se inscreve aqui no canal e não esqueça também de clicar, né, num sininho. É um botãozinho com um sino bem pequenininho que também está lá embaixo para que você sempre receba um aviso no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. E antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você que é vascaíno, você que é vascaína, você que quer participar comigo do meu grupo de WhatsApp que a gente tem aqui do canal, né? E além de você participar do grupo de WhatsApp, a gente traz notícia, bate-papo, a gente ainda faz sorteios todo mês de camisas oficiais do Vasco para você que se tornar um membro aqui do canal. Como que faz para se tornar membro, Mário? Tá vendo esse número que tá aqui, ó, aqui embaixo na tela? Você clica nele, você anota esse número, faça um pix de R$20 para esse número que tá aqui, e aí assim que você fizer esse pix, você manda o comprovante pelo WhatsApp para esse mesmo número que tá aqui, para a gente poder adicionar você lá no grupo e você também já está participando do sorteio das camisas. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a partida de logo mais, né? Jogo que acontece às 6h10, horário de Brasília, no Maracanã. Já foram vendidos mais de 60 mil ingressos. Acredito que até a hora do jogo a gente deve ter ali praticamente o Maracanã com lotação máxima para a partida de logo mais, né? Um jogo que infelizmente o Vasco vem sem a vantagem que o Vasco conseguiu, né, na classificação do Campeonato Carioca, né? O Vasco foi derrotado pelo Flamengo na segunda-feira passada por 3-2, e o Vasco, na verdade, ele não foi derrotado pelo Flamengo, o Vasco foi derrotado por ele mesmo, porque os 3 gols do Flamengo foram falhas individuais de jogadores do Vasco. Então não fossem as falhas, o Vasco teria ali conseguido uma vitória ou até um empate aí e teria novamente a vantagem aí de jogar pro resultado do empate hoje. Mas enfim, fomos derrotados, fomos eliminados da Copa do Brasil pelo ABC, né, de uma forma traumática, um jogo horroroso que o Vasco fez. Para mim o grande culpado daquela partida foi o Maurício Barbieri. Eu sei que a galera tá botando a culpa no Pedro Raul, que também, obviamente, tem um certo grau de culpa, mas quem colocou o Pedro Raul para bater pênalti, quem escalou o time mal foi o Barbieri, e por esse motivo eu torço para que hoje o senhor Maurício Barbieri, que até semana passada vinha fazendo um trabalho maestral, muito bem, escalando jogadores certos, dando oportunidade para a garotada da base, e desde então começou a inventar, tá dando uma de professor Pardal, desde a volta do Andrei, que o senhor treinador Maurício Barbieri começou a fazer um monte de cagada, né? Um monte de besteira na escalação do time do Vasco, entrando com Galarza, depois escalando muito mal, né? O Marlon Gomes aberto pelo lado esquerdo de campo. Então espero que hoje
Barbieri faça o feijão com arroz, que ele volte lá atrás para o jogo contra o Botafogo, para o jogo contra o Fluminense e faça o básico. Volte com o Rodrigo no meio de campo, tire o Andrei do time, bota o Jair ali jogando de segundo volante, volte de repente com o Cauã Barros, que dá sustentação ali ao meio de campo. Não invente, bota o time que estava indo bem e não tem problema nenhum. O Andrei se reserva. Qual é o problema? Só porque ele foi vendido pro Chelsea, só porque ele tá na seleção brasileira, tem vaga cativa? Não deveria ter, pelo menos não na minha opinião, tendo em vista que não tá jogando bola o suficiente para isso. Então, vamos torcer para que o Barbieri aí, como eu falei, faça, né, o necessário para poder começar bem a partida, para poder conseguir, né, anular os principais jogadores do Flamengo, né, o Pedro, o atacante, o De Arrascaeta, que é dúvida, diga-se de passagem, né, sentiu uma lesão ontem e pode ficar fora do clássico de hoje à noite. Então espero que o Barbieri aí, como eu falei, não invente, leve a campo o que a gente tem de mais forte e o que vinha dando certo até a semana passada. Mas enfim, vamos acreditar aí, né? A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim sendo mantido, eu queria o Ivan, mas o Léo Jardim deve ser o titular. Nas laterais, Lucas Piton e o Puma Rodrigues, dupla de zaga com o Léo e o Capasso, meio de campo, e acredito que ele volta com o Rodrigo, aí fica a dúvida de quem jogaria ao lado dele, seria Jair, Andrei Santos ou Marlon Gomes, ali Alex Teixeira e mais um jogador de meio de campo, né, que pode ser o próprio Jair, o Andrei, ou o Marlon Gomes, ou o Barros, e lá na frente Peck e Pedro Raul. Eu também tenho minhas dúvidas em relação ao Peck, né, o Peck em clássicos não vem bem, eu daria uma oportunidade ou pro Eric Marcos, ou pro Figueiredo, ou pro próprio Orediano, né, que foi muito mal ali na cobrança de pênalti, mas demonstrou que como jogador dentro de campo tem ali muito potencial e pode ajudar muito o Vasco aí nessa temporada. Mas enfim, essa deve ser a escalação do Vasco, né? Acredito na vitória, acho que o Vasco tem plenas condições de sair com a classificação. Inclusive, eu já fiz a minha aposta lá na 1xBet, né? Apostei R$100 na vitória do Vasco, que tá pagando quase R$5 para cada R$1 apostado. Ou seja, se eu ganhar hoje, se o Vasco ganhar hoje, eu vou ganhar quase R$500. Se você quiser fazer o mesmo, você quiser apostar no Vasco, tá acreditando na vitória, corre na 1xBet, que eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito se você usar o código promocional Mário Vasco. Mário Vasco, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje o link para você clicar, entrar na 1xBet, no site da 1xBet, e também o código promocional para você copiar e usar na hora que você for depositar o seu dinheiro por lá. Combinado? Fechado? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o mercado da bola, porque independente do resultado do jogo de hoje à noite, o Vasco tem que contratar. Ficou evidente que ainda existem algumas posições no nosso elenco que são muito carentes. O Vasco ainda precisa de mais um atacante que jogue pelos lados de campo. O Vasco precisa urgentemente de um centroavante para brigar por posição com o Pedro Raul, que tá faltando um pouco de confiança, né? Tá fazendo gol, tá dando assistência, mas ainda não é o Pedro Raul que a gente esperava, né? O Vasco precisa, com mais urgência ainda, de um camisa 10 e de um primeiro volante. São essas três posições aí que eu falei por último, que o Vasco tá próximo de anunciar alguns reforços, né? O nome do volante Campuzano, colombiano, de seleção colombiana, que pertence ao Boca Juniors, tá muito próximo de acertar com o Vasco, né? Provavelmente segunda ou terça-feira ele já chega ao Brasil para poder aí ser anunciado como nosso novo reforço para a temporada, um jogador que vem por empréstimo com opção de compra junto ao Boca Juniors. Outra opção aí também que o Vasco está buscando é o Matias Abaldas, atacante uruguaio que joga pelos dois lados de campo, mas principalmente pelo lado esquerdo, jogador de 18 anos que o Vasco está adquirindo junto ao Defensor do Uruguai. O centroavante Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro, né? O Vasco está disputando a contratação desse atleta junto ao Bahia, né? O Vasco e o Bahia ali já fizeram propostas ao Atlético Mineiro e nesse momento, né, o Atlético Mineiro definindo qual é o clube aí que o Sacha deve se transferir aí, ou por empréstimo ou em definitivo. E a situação de camisa 10 é uma situação muito contestada hoje dentro do clube, né? Muitos dizem que o Vasco deve esperar para anunciar uma contratação de peso, um jogador ali mais cascudo no meio da temporada em agosto, e outros dizem que o Vasco precisa de um atleta agora, e eu concordo com essa segunda análise. Eu acho que o Vasco precisa de um jogador agora, não precisa talvez ser aquele jogador que vai ser uma contratação de peso, mas a gente precisa de uma referência, de um jogador que chegue para assumir o comando desse meio de campo, né? O nome do Matheus Sávio, meia de 25 anos, cria da base do Flamengo, hoje jogando no Japão, foi oferecido ao clube e pode ser uma opção aí, né, que o Vasco venha a
tomar, caso venha a negociar com esse jogador e contratá-lo aí até o final da temporada. Então é aguardar, como eu falei, essa próxima semana vai ter muitas definições em relação a tudo isso e a gente fica no aguardo, né, torcendo que os jogadores que chegarem possam dar conta do recado e ajudar o Vasco aí nesse início de campeonato brasileiro. Beleza, galera? Queria lembrar vocês que hoje às 5h15 a gente vai começar a nossa live aqui pré-jogo ao vivo com vocês, direto do Maracanã, com imagens, a gente vai ter entrevistas, vamos estar trazendo aí a coletiva do Barbieri após o jogo, entrevista com o jogador também. Então, mais uma vez, queria convidar para você se inscrever aqui no canal, não esquecer de deixar o like no vídeo e compartilhar com seus amigos. E agora, antes de terminar, vou deixar aqui uma análise do meu irmão Carlos Berbet, um cara que sabe tudo de Vasco, setorista aí, traz notícias e informações sempre em primeira mão. Então, vou deixar com o Carlos para ele dar a informação dele aqui para vocês também sobre o clássico de logo mais e sobre outras notícias importantes do Vasco também, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, como eu falei no começo, quem quiser se tornar um membro também, corre lá, o número para você fazer o seu Pix tá aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, beleza? Então é isso, vai contigo, Carlos, tamo junto, irmão, abraço. Fala, torcida vascaína, tudo certo, rapaziadinha? O Vasco não fez o dever de casa na última partida e acabou sendo eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pro ABC, mas é aquilo, não tem tempo de amargar, né, digerir essa derrota, essa eliminação. O Vasco tá numa maratona de 3 jogos em uma semana, vai para esse último jogo agora contra o Flamengo e infelizmente é isso. Acho que escancarou que o elenco não tá fechado, ainda precisa de reforços, né? E assim, foi o que o Léo falou na entrevista ali ainda no campo e o Barbieri na coletiva. Tem que mudar a chave rapidamente e porque não tem tempo, né? Um espaço muito curto. Só que, na minha opinião, o time vai chegar abalado psicologicamente e tem que dar uma resposta, né? Pode ser algo positivo, depende de como eles vão reagir. E assim, apesar da partida ruim, parece que o Barbieri vai manter o titular que jogou que iniciou, né? Contra o ABC. Aí queria saber a opinião de vocês, se vocês manteriam esse time, qual é a escalação ideal pro clássico, né? Dos milhões decisivo aí, valendo vaga na final do Campeonato Carioca. Além disso, né, o Barbieri vai ter opção do Orediano, que voltou a ser relacionado depois de quase 2 meses. E pode ser, né? Obviamente não está nas melhores condições físicas, mas pode ser uma opção no banco ali para o segundo tempo para o Barbieri. Então, rapaziada, vamos lá. O que o Vasco precisa para chegar à final do Carioca, né, depois de 5 anos, já que a última vez foi em 2018, contra o Botafogo? O Gigante da Colina precisa de uma vitória simples, por 1-0. Mas se o Flamengo sair na frente? Aí o Cruz Maltino precisa, né, de uma vitória com 1 gol de vantagem. Por quê? Como terminou na segunda colocação da Taça Guanabara, né, teve uma campanha superior ao Flamengo no final e tem a vantagem, né, de 2 placares iguais, a vantagem do empate, como está lá no regulamento da FERJ. Mas, na verdade, tem a vantagem do empate no placar agregado. Ou seja, né, na soma dos resultados dos 2 jogos. O primeiro e o segundo da semifinal. Então é isso, rapaziada. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só continuar acompanhando aqui os vídeos no canal do Mário, as lives, junto também lá no canal dos Vascaínos. Estou sempre presente. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, @carlosberbert11, tanto no Instagram como no Twitter. Valeu, tamo junto e que o Vascão consiga aí a vaga na final do Carioca hoje. Valeu!